Resumo de Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Logo no início do livro, Ben fala sobre a situação de milhares de brasileiros que estão endividados. Ele fala sobre como a maioria dessas dívidas surgem por conta de empréstimos para pagar ilusões do mundo capitalista, que, por sua vez, nos faz gastar com coisas das quais não precisamos. Além disso, Ben começa sua narrativa explicando que para ser rico, você não pode desistir nunca. Isto é, você precisa persistir na ideia de encontrar sua verdadeira liberdade financeira. Inspiração e desespero. Ben explica que existem duas forças básicas que movem o ser humano, a inspiração e o desespero. Nesse ato, a grande maioria das pessoas acaba agindo por puro desespero. Afinal, não sabem mais o que fazer para se livrar das dívidas. Como resultado disso, tudo acaba virando uma enorme bola de neve e nada se resolve. Na verdade, tudo tende a piorar. Pensando nisso, o autor fala sobre qual a primeira coisa que precisamos saber sobre o dinheiro. De acordo com ele, a ideia de que para ser rico é preciso ter sorte, precisa cair por terra. Isso está errado. Para ser rico é preciso assumir a responsabilidade. E existe um conjunto de fatores englobados nessa responsabilidade que persegue a riqueza. Como, por exemplo, a coragem, a persistência, o foco, a determinação e a ambição. Acontece que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Ou ainda pior, desistem antes mesmo de começar. O dinheiro sempre acompanha o tamanho da nossa mente. Para argumentar tal frase, o autor cita dois exemplos. Existem muitos casos reais de pessoas que ficam milionárias da noite para o dia, ao ganhar um prémio da Mega Sena, por exemplo. No entanto, 2 ou 3 anos depois, essas mesmas pessoas acabam perdendo tudo e voltando para a pobreza. De acordo com o autor, isso tem a ver com a mente. O dinheiro segue a mentalidade pobre e, por isso, se torna escasso. O contrário também acontece com frequência. Muitas pessoas ricas perdem seus negócios da noite para o dia, diante de uma negociação ruim. Todavia, em menos de 3 anos conseguem construir uma nova fortuna do absoluto zero. Sorte? Não. Essas pessoas possuem o que Ben chama de mentalidade rica. Reprogramação mental. Segundo Ben, para ficar rico você precisa reprogramar suas crenças acerca do dinheiro. Ainda que isso possa soar como papo de coaching. Seria esse o verdadeiro segredo das pessoas que tiveram sucesso em seus negócios. Ao pensar como uma pessoa rica, a vida fica muito mais próspera e a ideia de escassez é nula. Dificilmente, um rico enxerga o copo meio vazio. Mas, o pobre? Obviamente que a vida do pobre é repleta de desafios, sobretudo financeiros. E viver no Brasil, com uma economia completamente desestruturada, é um verdadeiro pesadelo. Mas, nem todo pobre brasileiro tem a mentalidade pobre e, portanto, ele consegue desaviar dos desafios e enfrentar as crises de um modo menos doloroso que os demais. Isso significa que, por trás disso, há uma mentalidade rica. Para o autor, reprogramar a mente é fundamental para começar a ganhar mais dinheiro e ficar rico de verdade. Você pode começar mudando alguns conceitos que você tem sobre o dinheiro. Como por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Nem todo mundo pode ficar rico. Dinheiro é sujo. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Dinheiro muda as pessoas, ele as corrompe. Quem tem muito dinheiro, por si só, pode ser ladrão. Todos esses tópicos são citados no livro, como crenças limitantes. Isto é, ideias erradas que nos puxam para trás. O ideal é encará-las, a fim de levá-las como motivação para superarmos os obstáculos que nos separam do dinheiro e da prosperidade. Como se livrar das dívidas? Por fim, o autor ainda explica o que fazer para sair das dívidas. De acordo com Ben, existem 4 regras essenciais para isso. São elas: 1. Nunca peça orientação para os funcionários do banco. 2. Parta para o tudo ou nada. 3. Um único empréstimo ficará sempre em apenas um único empréstimo.
4. Tenha controle emocional.